Bem-vindo ao canal da Igreja Metodista em Cachoeira do Sul. Dê o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e também venha nos visitar tanto aqui em Cachoeira quanto no Facebook ou no Blogspot. Deus te abençoe, um bom vídeo e se inscreva! Amada Igreja, culto de oração, quarta-feira, a nossa quarta de guerra, o nosso culto do clamor no Espírito Santo. Nós clamamos a Deus, é um culto de oração, nós estamos em adoração agora, queremos clamar, continuar clamando a Deus, colocando nossas causas, mas a palavra do Senhor diz que os sinais acompanham aqueles que creem. E creem em quê? Na palavra que é pregada. Então, sempre nós vamos estar ministrando a palavra. Em qualquer momento que a gente for nos reunir, haverá sempre louvores ao Senhor, palavra e oração. Quero convidar a igreja para abrir na carta a Tiago, capítulo 4. Uma palavra breve. Nossa quarta de oração é para ser uma palavra mais breve, para a gente ter mais tempo para orar. Amém? Colocar nossas coisas em oração. Tiago, capítulo 4. Versículos 7 e 8. Só 2 versículos. É um trecho maior em que o apóstolo Tiago está colocando vários ensinamentos, mas eu vou pensar o ensinamento que está no versículo 7 e 8 para a nossa meditação, para preparar a nossa oração, para a gente poder estar orando pela igreja, orando pelos enfermos, orando pelas nossas causas, colocando as pessoas que pediram seus nomes em oração. A gente vai estar fazendo isso, mas vamos primeiro ver o que o Senhor Deus nos orienta através da sua palavra. Tiago, capítulo 4, versículo 7 e 8, a palavra do Senhor nos diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Façamos uma oração. Meu Senhor e meu Deus, Jesus revelou que na Tua palavra há Espírito e vida. Que esse Espírito e vida, Senhor, seja manifesto através dessa letra que acabamos de ler. E que cada um de nós, Senhor, que aqui estamos, e também quem acaso ouvir, Senhor, essa palavra através do YouTube ou através de algum áudio, Senhor, seja como for, tanto nós aqui quanto os que ouvirão, possam, Senhor, ser edificados, transformados, fortalecidos na fé e não permaneçam como estamos, mas sejamos, Senhor, transformados, renovados, fortalecidos, para que possamos manifestar a Tua glória através das nossas vidas. Pedimos, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja convertendo essa letra em Espírito e vida, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar, mas pode dar glória a Deus também, não é proibido. Glória a Deus. Aleluia. São 2 versículos, são 2 trechinhos, pequenas palavras do apóstolo Tiago, mas são palavras cheias de sabedoria. Tanto é que o livro de Tiago é considerado o livro de provérbios do Novo Testamento, porque é muita sabedoria em frases curtas. Quanta coisa nesses 2 versículos. Quero começar pelo versículo 7. Nós vamos quebrar cada um desses versículos e entender o que o Senhor está dizendo, porque esses 2 versículos tudo tem a ver com a quarta de guerra. Esses 2 versículos tudo tem a ver com o culto do clamor no Espírito Santo. Esses 2 versículos têm tudo a ver com busca de Deus, oração, intercessão e batalha espiritual, e nós já vamos explicar por quê.
A palavra do Senhor diz no versículo 7: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que é o diabo? O diabo são as forças da maldade, e Jesus diz, pode falar de diabo aqui, irmã? Será que pode falar de... Pode falar de diabo, que Jesus falou de diabo. Por que a gente fala do diabo? Por que o pastor Danielson fala do diabo? Para desmascarar o diabo. A função é essa. O diabo, disse Jesus, é aquele que veio matar, roubar e destruir. Essa é a função. Tudo aquilo que mata, rouba e destrói a nossa vida. Os vícios nos matam, nos roubam, nos destroem. As tristezas, as decepções matam, roubam e destroem. Problemas de relacionamento na família matam, roubam e destroem. Afastamento espiritual nos mata, nos rouba, nos destrói. Mata nossa fé, destrói aquilo que a gente conquistou e rouba as bênçãos que Deus tem para nós. São coisas e outras que são instrumentos do maligno para nos matar, roubar e destruir. Não existe batalha, meu irmão, minha irmã, não existe batalha entre Deus e o diabo. Por quê? Porque Deus derrotou, Deus é todo poderoso, não existe nada que se oponha a Deus, é impossível se opor a Deus. Deus não pode ser vencido, não pode nem ser ameaçado, porque Ele é o Todo-Poderoso. O inimigo sabe disso, o inimigo das nossas almas sabe disso, mas como ele não pode tocar em Deus, porque Deus é Todo-Poderoso, o inimigo tenta afetar Deus tocando nos seus filhos. Porque se nós estamos com Deus, o inimigo não pode nos tocar, mas por isso que o inimigo nos afasta da presença de Deus, para que ele possa nos ferir, e nos ferindo, entristecer o coração de Deus. Deus não pode ser derrotado, Deus não pode ser ferido, Deus não pode ser destruído, Deus é todo poderoso, nada se opõe a Ele, mas quando um filho dele sofre, ele sofre junto. O inimigo tentando afetar a Deus, tem essa estratégia, ele tenta ferir a tua vida, para que o coração de Deus se entristeça. É como se o inimigo dissesse: já que eu não posso vencer Deus, vou pelo menos deixar ele triste, machucando o seu filho, machucando a sua filha. Mas o apóstolo Tiago, ele nos dá uma importante palavra, ele vai dizer: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aqui tem uma dica importante: tudo aquilo que nos rouba, tudo aquilo que nos mata, tudo aquilo que nos destrói, tudo aquilo que tenta fazer mal à nossa vida, a palavra de Deus está dizendo que vai bater em retirada, que vai fugir de nós. Aquilo que nos causa tristeza vai ter que bater em retirada. Aquilo que nos causa um sentimento de derrota vai ter que bater em retirada. A palavra de Deus está dizendo isso. Mas para que isso aconteça, não adianta simplesmente botar uma camiseta especial, não adianta simplesmente fazer alguma simpatia, não adianta ter um amuleto mágico. Isso não afasta o diabo, isso não afasta. O diabo foge quando acontece essas duas primeiras coisas: sujeitar a Deus e resistir a Ele. Resistir ao diabo, isso quer dizer que o diabo, mesmo sabendo que tu estás com Jesus, meu irmão, minha irmã, o diabo vai te tentar. Justamente porque tu estás com Jesus, o diabo vai te tentar. Vai tentar complicar tua fé, vai tentar te desanimar, vai tentar colocar alguma coisa que te entristeça. Ele vai tentar, mas ele não vai conseguir fazer isso se tu resistir. Mas para a gente poder resistir ao diabo, é necessário o primeiro ponto: sujeitar-se a Deus. E essa é a coisa. Por que muitas vezes temos derrotas na nossa vida? Por que tantas vezes temos tristezas em nossas vidas? Por que muitas vezes o inimigo consegue tocar em nossas vidas, em algumas áreas das nossas vidas, nos trazendo derrota, tristeza? Por que ele consegue? Se nós somos de Jesus, nós somos de Jesus,
mas nós muitas vezes deixamos de nos sujeitar a Deus. A palavra sujeição é um tipo diferente de obediência. Obediência é qualquer coisa. Se um assaltante, um bandido, coloca uma arma na tua cabeça e diz, entrega teu dinheiro, tu é obediente e entrega o dinheiro, mas tu não é sujeito a ele. A sujeição é quando tu faz algo sem ser obrigado. Sujeição quer dizer concordância. Tu obedece em concordância. A palavra de Deus está dizendo que o segredo para que a gente consiga ter força de resistir ao diabo é se sujeitar a Deus, ou seja, concordar e obedecer a Deus, concordar com a palavra de Deus e obedecer o que a palavra de Deus diz. Isso é sujeitar-se a Deus. É por isso que nós nos reunimos numa igreja. Nós nos reunimos numa igreja porque Jesus disse que Ele edificaria uma igreja, e a palavra do Senhor diz que não convém que nos afastemos da congregação. É por isso que nós louvamos a Deus, porque a palavra do Senhor diz que ao Senhor é bom louvar e que os justos devem louvar. É por isso que nos reunimos porque quando nós estamos reunidos, diz a palavra no Salmo 133, que Deus determina a sua vida, a bênção e a vida para sempre, em obediência à palavra. E quando a gente está em obediência à palavra, a gente consegue força para resistir ao mal. E quando a gente resiste ao mal, o inimigo bate em retirada. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Para que eu possa fazer com que o diabo bata em retirada, não adianta eu ter o amuleto ungido do pastor fulano, ou do profeta ciclano, ou do apóstolo Beltrano. Não adianta eu ter o amuleto ungido. Para que eu possa fazer com que o inimigo bata em retirada, eu preciso me sujeitar a Deus. Agora começa a se descortinar e entender porque muitas vezes o inimigo consegue tocar na nossa vida. O inimigo consegue tocar na nossa vida porque nós esquecemos de nos sujeitar a Deus. Agora, se nos sujeitarmos a Deus, resistirmos à tentação, o inimigo vai tentar e a gente vai declarar como Jesus fez: aparta-te de mim, Satanás. E o inimigo vai ter que sair, porque nós estamos em sujeição a Deus. Assim como Jesus, em Mateus capítulo 4, Jesus em sujeição a Deus, ele estava em jejum, ele estava em comunhão com Deus, ele estava em consagração, o inimigo veio contra ele e ele teve autoridade para lançar o inimigo fora. Isso está em Mateus capítulo 4. Da mesma maneira, nós, se estivermos em sujeição a Deus, se estivermos em comunhão com Deus, se estivermos em consagração com Deus, nós teremos também autoridade para expulsar o mal da nossa vida. E aí vem a segunda parte, o versículo 8. Então assim, o versículo 7 está dizendo como fazer com que o mal vá embora. Para o mal ir embora, eu tenho que me sujeitar a Deus e resistir ao mal. Mas não explica como fazer para o bem vir. Uma coisa é o mal ir embora, outra coisa é o bem chegar na nossa vida. Para o bem chegar na nossa vida é o versículo 8. O versículo 8 diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Vamos começar pelo final. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Em Isaías 53 diz que a mão do Senhor não está encolhida para nos abençoar, nem o ouvido dele surdo para ouvir nossa oração, mas são as nossas iniquidades que nos afastam de Deus. Então nós precisamos limpar as nossas mãos, nós precisamos purificar o nosso coração, nós precisamos renunciar ao pecado, pedir perdão a Deus pelo pecado, para que Deus possa vir até nós. Ele está pronto, Ele tem poder para nos abençoar e Ele quer nos abençoar, mas as nossas iniquidades nos afastam. A outra coisa sim, e vós que tem ânimo dobre quer dizer, eu acredito, mas não tanto assim. Ânimo dobre quer dizer um pezinho
no reino de Deus e um pezinho no mundo, um pezinho na fé, um pezinho na descrença. Esse é o ânimo dobre. E aqui o apóstolo Tiago está dizendo assim: se tu tem ânimo dobre, se tu está com um pezinho na fé e outro pezinho na descrença, é porque tu está em pecado, tu tem que purificar o teu coração. Jesus mesmo vai dizer que pela falta de fé o milagre não acontece. Então, agora, se eu conseguir ter uma vida de consagração, me arrependi dos meus pecados, estou com a minha fé firme, aí tem mais uma atitude que eu devo tomar, e daí vem o início do versículo 8: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Tem pessoas que estão pensando assim, muita gente pensa assim: se Deus me abençoar, eu vou para a igreja. Ou, se Deus me der vitória, eu vou entregar minha vida para Jesus. Se tal coisa, se Deus me der um emprego, aí eu vou ser membro da igreja. Se Deus me der um casamento, então, se Deus fizer, daí em troca, para assim como agradecimento, como penitência por Deus ter me dado essa graça, daí eu vou para a igreja. Mas isso é totalmente errado e não diz respeito à Bíblia. Achegai-vos a Deus. Nós é que temos que chegar a Deus, para Ele chegar até nós. A graça de Deus, a bênção de Deus não vai vir na nossa vida se nós não formos até Ele. Primeiro nós vamos até Ele. É a mesma coisa, nós estamos com essa luz ligada, a gente chega aqui, está tudo apagado. Preste atenção nessa metáfora, porque me veio hoje, isso agora, nesse momento. As luzes estão tudo apagadas aqui no salão. A gente chega, tudo apagado, a luz no salão, e eu digo assim: olha se tem sentido uma coisa dessas. Se as luzes se acenderem, eu vou lá e aperto o interruptor e fico esperando as luzes se acender. Elas vão se acender? Sim ou não? Está tudo apagado, eu vejo tudo escuro, e eu digo assim: se as luzes se acender, eu atravesso o salão e ligo o interruptor. Elas vão se acender? Sim ou não? Não. Para que a luz se acenda, eu preciso ir até o interruptor e apertar a chavezinha. Da mesma maneira, é uma tolice dizer: se a bênção de Deus vier até mim, eu vou para a igreja. Não! Da mesma maneira que eu preciso ir até a chave do interruptor, ligar o interruptor de luz para que a luz se acenda, eu também preciso ir até a presença de Deus, ter um compromisso com Deus. Ele é o interruptor que liga a luz da bênção na minha vida. A atitude é minha. Não é Deus que tem que me abençoar para depois eu vir até Ele. Primeiro eu vou a Ele. Jesus vai dizer em João capítulo 11, vocês podem conferir isso na Bíblia. Jesus vai dizer em João capítulo 11, ele vai dizer: se creres, verás a glória de Deus. Não é assim, eu primeiro vou ver a glória de Deus, eu primeiro vou ver o milagre. Se eu ver o milagre, daí eu acredito. Enquanto a gente tiver essa posição, tu nunca, jamais verá um milagre. Porque o milagre não é para mostrar para ti que Deus existe. Deus não precisa provar para ti que Ele existe. Nós é que precisamos de Deus. Então, quando tu crê em Deus, quando tu confia em Deus, quando tu espera em Deus, quando tu busca Deus, quando tu vai até a casa de Deus, quando tu tem um compromisso com a obra de Deus, Deus te abençoa. Deus te abençoa porque Ele, assim como tu tem um compromisso com Ele, Ele também tem um compromisso contigo. Mas se tu não tem compromisso com Ele, Ele não tem compromisso contigo. Jesus vai dizer: se creres, verás a glória de Deus. João capítulo 11. E o apóstolo Tiago vai confirmar: achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Se vocês vierem no passo que vocês dão em direção a Deus, Deus dá o mesmo passo em tua direção. E eu vi um pregador, um dos meus pais na fé, lá de muitos anos atrás, logo que eu me converti, e esse pai na fé dizia assim: irmão Danielson, quando tu se chega para Deus, Deus se chega para ti. No mesmo passo, se tu dá um passo em direção a Deus, Deus dá um passo em tua direção. A vantagem que nós temos é que Deus é maior e o passo dele é maior. Ou seja, tu se aproxima de Deus, tu dá um voto a Deus, Deus já vem. Eu estava vendo, nós fomos fazer uma visita hoje,
igreja, um passinho de fé que um irmão deu, já aconteceu um milagre incrível na vida dele. Um passinho de fé. Deus sabe do tamanho das suas dificuldades. Agora é tua vez. Não fique esperando que a lâmpada se acenda sozinho. Vai em direção à chave e liga o interruptor. Não fique esperando que a bênção aconteça na tua vida. Vá até a presença do Senhor. Faça um compromisso com Ele. Confia nele. Se creres, verá a glória de Deus. Achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. E é por isso que nós temos um culto de quarta-feira. É o culto de se achegar a Deus. É o culto de buscar a presença do Senhor. É o culto de apresentar as coisas. É o culto de sair de casa no meio da semana, apesar de tantas coisas que nós temos que fazer, apesar de tantos compromissos que nós temos que fazer, mas nós queremos ter a presença de Deus na nossa vida. Então a gente sai da nossa casa na quarta-feira, no meio da semana, e vem buscar a presença do Senhor. Aleluia. E Deus se manifesta no primeiro encontro de quarta-feira, e aqui está testemunha disso. Todos que estão aqui são testemunha disso, que tudo que nós oramos aconteceu. Tudo que nós oramos aconteceu. E por que Deus faz isso? Porque Ele é bom, e Ele só está esperando a nossa atitude. Achegai-vos a Deus, sem dúvidas, sem descrença, sem titubear. Achegai-vos a Deus com plena certeza que Deus é aquele Pai de amor que nos acolhe. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós com bênção, com libertação, com cura, com restauração, com a paz, com alegria. Deus, Ele não vem sozinho. Deus vem sempre com a sua bênção na mão. Deus é um Pai de amor que se alegra em abençoar os seus filhos. Mas para isso, meu irmão, minha irmã, sai do teu lugar, venha buscar a presença do Senhor e faça um compromisso com Deus. Senhor, a partir de hoje eu quero te buscar, eu quero a tua presença, eu quero te conhecer, eu quero estar mais perto de ti, eu quero ter momentos de oração, eu quero ter momentos de meditação da palavra, eu quero ter compromisso com a casa do Senhor, eu quero estar na tua presença. Pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que Deus vai te abençoar, porque Deus se agrada em abençoar os seus filhos, mas os filhos têm que estar na presença dele. Amém? Por que Deus faz assim? Ele faz assim para respeitar a tua liberdade. É como se Deus estivesse dizendo: a bênção, meu filho e minha filha, está à tua disposição, mas se tu não quiser, não precisa. Basicamente é isso. É a tua liberdade. Tu tem liberdade para escolher se tu vai ser abençoado ou se tu não vai ser abençoado, se tu vai ter a tua vitória ou se tu não vai ter a tua vitória. É tu que escolhe. Deus disponibiliza, tu só tem que vir buscar. Que nem agora eu estava falando antes do culto, irmã Ladia, é que nem o nosso mocotó. Está aqui disponível, mas tem que vir buscar. A bênção de Deus também, ela está aqui disponível, mas tem que vir buscar. Venha buscar a tua bênção. É de graça, não é que é de graça porque não tem valor, é de graça porque já foi pago um alto preço. O sangue de Jesus pagou o preço do teu milagre. O valor do teu milagre é o sangue do Filho de Deus. Ele pagou o teu milagre. Só que tu tem que tomar uma postura. Levanta, vem na presença do Senhor, vem buscar o Senhor, Ele vai te abençoar. Tenha certeza disso, porque a palavra do Senhor não mente. Aqui diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. E é isso que nós vamos fazer aqui agora. Nós aqui no culto da quarta-feira, na quarta de guerra, no culto de clamor no Espírito Santo, nós vamos agora ter um momento de louvor, um momento de oração, de busca da presença do Senhor. E para quem está ouvindo essa ministração, faça isso agora, não importa onde tu esteja, tira um minutinho para dizer: Senhor, eu quero te buscar nesse lugar, aonde eu estou, eu quero te buscar, assim como nós vamos estar buscando a presença de Deus. Busque a presença de Deus diariamente, todos os dias, assim como nós precisamos respirar todo o tempo, assim como nós precisamos tomar água todo dia, assim como nós precisamos nos alimentar várias vezes por dia, nós também precisamos da presença de Deus o tempo todo. Ele é o ar que nos dá, o ar espiritual
que faz nosso espírito viver. Permaneça sempre na presença do Senhor. Busque o Senhor e Ele vai te abençoar e vai te entregar a vitória, porque Ele te ama. E Ele entregou seu Filho por amor de ti, para que tu pudesse ser curado, para que tu pudesse ser liberto, para que tu pudesse ser restaurado, para que tu pudesse ser abençoado e, antes de mais nada, para que tu pudesse ser perdoado dos seus pecados e salvo dessa condenação que está sobre todos aqueles que rejeitam a Deus. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Amém? Vamos então orar?